Quantas horas você estudava mais ou menos por dia, nos dias da semana e aos finais de semana? Como é que foi isso daí? Quantas horas você estudava? Olha, durante a semana era uma média de 3 horas, porque na verdade era o tempo à noite que dava ali, não dava pra precisar muito mais que isso, às vezes não chegava nem a 3 horas. E de final de semana eu tentava estudar de 6 a 8 horas. Caramba! Pensar no final de semana, né? E conseguia. Olha, nem sempre, mas era a meta, né? E passava nesse tempo aí que você estudava na sua cabeça que se não ia dar? Passava. O tempo todo, né? Sim, quando eu vi o tamanho do edital, as matérias que eu não tinha tanta familiaridade, eu falava, com certeza não vai dar. E mesmo assim você continuava. Porque você tem que tentar, né? Você já tá na chuva pra se molhar ali, né? Fala assim, mergulhei de cabeça, aí você fala, all-in. Já que eu me propus a fazer, não vou lá perder tempo. Vou fazer o melhor que dá com o tempo que eu tenho, com a disposição que eu tenho, com a inteligência que eu tenho. Você chegou a usar ferramentas de estudo tipo mapa mental, Anki, flashcard? Ou você fez só isso aí que você falou mesmo? Foi só questão e videoaula? Só questão, porque você tem que analisar o trade-off de cada estímulo, né? E eu acho que a resolução de questão, ela funciona como um flashcard, como um Anki, né? Porque você tá repetindo intervaladamente aquele conteúdo. E eu achava que era o mais eficiente, e as questões, elas são... Depois que começa a responder muita questão, você vê que a forma de cobrar é repetitiva e os tópicos são repetitivos. Porque a banca também tem a limitação de como ela pode cobrar os assuntos, né? Sim. Ela tem que fazer um enunciado e algumas alternativas ali. E dentro daquilo ela tem que se virar. Então tem uma certa limitação do examinador. E quando você começa a responder muita questão, você vai se familiarizando com esse jeito de cobrar. Aí você vê o enunciado, vê as alternativas, aí vê o comentário de cada alternativa. Aí você já começa a estruturar aquilo na sua cabeça. Então, pra mim, era mais efetivo responder questão do que qualquer outra coisa. Tem questão que você olhava a resposta sem olhar a pergunta, você já sabia que estava perguntando, não tem? Depois de um tempo, você lia o enunciado, você já sabia a palavra-chave que tinha que estar na alternativa. Olha aí, você chegava nesse nível. Acaba acontecendo depois de umas milhares de questões. E durante a sua preparação, você chegou a fazer resumo de matéria? Você chegou a recorrer a resumo ou não? Era só questão e aula mesmo? Eu já tentei fazer resumo, mas eu acho que toma muito tempo, porque você tem que escrever todo o resumo. E eu fiz. Eu achei que tomava... Não que seja ruim, Sim. porque assim, o ato de você escrever, você já tá revisando. E aí depois você relê. Só que aí você tá sacrificando outras coisas que você poderia estar fazendo. Assim, as matérias são muito grandes. Se você fizer resumo, você vai ficar altamente especializado naquele tópico, porque vai ser impossível fazer resumo de tudo, Sim. né? O tempo é um só. Então, você vai ficar especializado naquilo e todo o resto pode ficar não visto. A questão, eu acho que se você souber montar um bom caderno, você consegue ver a maior quantidade de tópicos no menor tempo possível, da forma mais efetiva possível. Foi o cálculo que eu cheguei depois de 11 anos estudando. Né? Mas aí você imagina, agora, se você tem um resumo pronto, que já te direciona para o caderno, pense, aí você tem o pessoal que faz um resumo com base nos assuntos que são mais cobrados no edital. Aí, esses resumos já tem ali o que facilita para você entender com os destaques o que merece. E aí você chega no final daquele conteúdo, você tem todos os cadernos de questões relacionados àquela disciplina toda. Cara, isso adiantaria bastante a vida de quem está estudando, né? Sim. É que é uma diferença, né? Porque eu tava pensando, você escrevendo o seu próprio resumo. Sim. Agora, se você pega um resumo bem estruturado, já feito, é muito melhor. Porque também você tem a questão gráfica, né? Design. Visual, né? Porque às vezes você lê a letra da lei seca, aquilo não é tão impactante, né? E às vezes tem um tópico importante que acaba perdido lá em mais de uma centena de artigos, né? Você pegar, assim, os resumos prontos, eles são eficientes. Assim. Então eu falo isso até porque eu sempre cito uma coisa que a gente conversou aqui que é muito comum, né? Hoje, você pega um edital, cara, o conteúdo programático é enorme. Você bate o olho, às vezes você já olha e você fala, nossa, eu não vou dar conta disso aqui não é possível. E aí, às vezes a gente não tem, se a gente for usar de malícia, você pensa, peraí, é lógico que a banca é impossível cobrar isso aqui tudo. Mas o que a banca vai cobrar? Aí você pensa... Eu poderia simplesmente pegar e ir lá buscar os editais anteriores, ver as provas anteriores, fazer ali uma relação do que foi mais cobrado e pensar, vou estudar, vou me dedicar a isso aqui. Mas quando a gente pega, a gente fala, viu pessoal, a gente fala aqui do Radegontes que é isso que eles fazem, viu? Isso que a gente está conversando aqui, falando aqui, é o que o pessoal do Radegontes faz. Tem um pessoal especializado em concurso público, pensa, eles vão pegar um edital, área de controle, concurso para área de controle. Eles vão lá nos concursos, o que tem nos editais, o principal do conteúdo programático. Tem isso, beleza, agora vamos ver os concursos. Estão cobrando muito isso, muito isso, muito isso. Vamos ver as provas, as questões. Beleza, em cima disso aqui, agora vamos
montar um resumo em cima do que mais está sendo cobrado. O que você falou, chega uma hora que você esgota, a banca esgota a maneira de cobrar aquilo ali. E aí, quando eles terminam de montar esse resumo para você, eles vão lá e ainda pegam, vão montar um caderno de questões agora e vamos deixar os cadernos de questões de acordo com cada tópico que foi estudado aqui. É por isso que a gente fala, pessoal, a gente vasculhou esse material. Então, assim, é o que o Vinícius falou, eu passei por isso. Eu te perguntei, Vinícius, que eu quando estudava, eu fazia resumos. E aí eu terminava um material de 100 páginas, fazia um resumo que dava 80. E aí quando eu achava que eu estava aprendendo a fazer resumo, eu falava, agora eu fiz um resumo bacana, enxuto. Aí resolvi uma questão, não consegui resolver, ia no meu resumo e não tinha, mesmo com o meu resumo eu não conseguia. Aí eu tinha que ir lá no material. Eu falei, tá errado, isso aqui eu tô perdendo tempo. E aí quando a gente viu esse material do Radegontes, que eu olhei lá, eu falei, na minha época, se tivesse isso aqui, eu tinha ganhado muito tempo. É porque a equipe dele é só de concursado. É promotor, é auditor fiscal. Então ele chega nesses caras e fala, faz aí. Os caras fazem. Os caras já são da área, os caras já sabem. Os caras, igual você, quando você vai estudando muito uma coisa e vai fazendo muito concurso, você já sabe o que as bancas. Não, isso aqui a banca nem cobra. Isso aqui de 10 concursos que eu fiz, caiu uma coisinha. Mas então nem vamos colocar isso no resumo. Aí chega uma hora que você já sabe, você bate o olho no edital, isso aqui não vai ser cobrado, isso aqui não vai. Mas isso aqui vai. Isso aqui vai cair muito. Então, vou focar nisso aqui. Então é por isso que a gente fala, pessoal, assim, a gente tem essa parceria aqui com o pessoal do Radegontes. É lógico, pra gente é legal ter essa parceria, mas a gente sabe que o material é bom e a gente indica para vocês porque a gente sabe que vai ajudar vocês também, viu? Porque a gente queria muito ter esse material na época que a gente estava aí na correria, porque a gente sabe o quanto é eficiente isso. É lógico, é um investimento que você vai ter que fazer, é um investimento, mas a gente sabe que é o que o Vinícius falou, que hoje em dia tudo tem custo. E assim, se alguém fez esse trabalho que eu não quero fazer, nada mais justo que eu remunerar a pessoa por isso, né? Então, mas vale muito a pena, viu, galera? Vale muito a pena que vocês vão ver, assim, o custo-benefício em cima desse material ajuda demais, tá bom? Bom, fizemos o jabá aqui, já demos o recado, viu? Tá aqui QR Code, vai pra vocês verem, vai pra vocês verem que vocês vão ver o quanto vai ganhar tempo nessa correria aí, né, não, Anderson? É isso aí, galera. Então vocês mandam ver aqui, hein? Cupom acaba, 20% de desconto em tudo. O que